Olá, essa é uma edição especial do Formação em Debate, um programa que é feito para que você, profissional da saúde, possa participar da melhor maneira dessa discussão. O tema discutido nessa edição é Projeto Terapêutico Singular. O nosso convidado é o Dr. Carlos Alberto Gama Pinto, médico sanitarista e coordenador do curso de aprimoramento em apoio institucional. Você confere agora as perguntas que foram respondidas nas duas edições do programa, ao vivo, de sexta-feira. Olha, essa é a nossa primeira pergunta, ela veio por e-mail e quem mandou foi a Elisete Reis. O que é PTS, Projeto Terapêutico Singular? Pois então, como eu comecei a dizer, o PTS ele é um dispositivo para ampliar a clínica. Ele é como se a gente fizesse uma discussão de um caso, mas não se restringisse a uma discussão só dos aspectos mais biológicos, mais biomédicos do adoecer do paciente. E ele também não é uma discussão que se faz só entre os médicos, não é ou só uma determinada categoria profissional, só os enfermeiros conversando entre si ou só os médicos conversando entre si. Ele é uma discussão feita em equipe multiprofissional, onde cada um vai tentar ajudar na análise do caso e na proposição de saídas, de ideias que possam ajudar a enfrentar aquele problema daquele paciente. E mais do que isso também, ele é na ideia também de que ele é compartilhado com o usuário, compartilhado com o paciente, com seus cuidadores, com sua família. Então, deixa de ser uma discussão meramente técnica, meramente científica de um determinado problema, abordando diversas visões sobre o caso, todos os profissionais, o agente comunitário, por exemplo, na atenção básica, desde o agente comunitário, o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, o médico, outros envolvidos no caso, e o paciente e sua família, seus cuidadores, as pessoas que são envolvidas no seu cuidado, participam desta elaboração. A equipe discute, pensa ideias, mas propõe isso aos pacientes, aos seus cuidadores e negocia com eles, ouvindo deles o que eles têm a contribuir para aquele projeto, para aquela análise. Não é uma análise puramente científica, puramente técnica, mas envolve essa questão relacional, onde as pessoas têm, na interação, elas têm diversas contribuições que, se você restringisse a meramente uma análise médica, biomédica, você perderia muito na potência da sua intervenção. Perfeito, doutor. A gente tem mais uma pergunta aqui. Olha, essa também foi recebida por e-mail. Quem mandou foi a Maria Gedeilda de Souza Ferraz. Como garantir a aplicabilidade do PTS? Maria Gedeilda, garantir nós não temos como. Nós temos como nos esforçar para que a coisa funcione melhor, para que a gente possa conseguir que aquilo vá para frente. O PTS, ele já no seu nome, ele tem projeto. Então, projeto dá a ideia também de direcionar, de pensar na frente, dá uma ideia de temporalidade, né? De pensar lá para onde nós estamos pensando em ir. Então, ele tem que ir sendo avaliado, ele tem que ir sendo acompanhado, né? A gente conversa, combina, a equipe, o paciente, seus cuidadores, sua família, combina uma coisa e tem que ir avaliando. Estamos indo no caminho certo? Conseguimos fazer essas questões que a gente combinou? O que furou? O que a gente não deu conta? Por que será que não deu conta? Essa questão de ir fazendo uma gestão do caso e fazendo voltando ao caso para ver o que andou, o que não andou, isso ajuda a que o projeto seja aplicado, né? A outra questão é a gente fugir da burocratização, né? Então a gente costuma ver, às vezes, as equipes fazerem PTS, então agora temos que fazer PTS, a moda é fazer PTS.
e como às vezes a gente, em outros momentos, na gestão, a gente faz planejamentos burocráticos. Faz um planejamento, a gestão costuma fazer isso, faz um planejamento e põe na gaveta. A equipe também pode fazer o PTS e colocar na gaveta. O PTS, a gente tem que tentar fugir da burocratização, da ideia de que... a ideia é justamente entender que as coisas não são puramente técnicas e científicas, que elas têm um componente de interação entre as pessoas que nos dá maior potência, maior possibilidade dele ser aplicado. Se a gente perde essa questão mais interacional, mais da relação, de reconhecer que na clínica, na nossa atuação clínica, está envolvido questões de poder na equipe e poder sobre o paciente, questões afetivas entre os membros da equipe, desses membros da equipe com o paciente, do paciente com sua família, e questões de saber, né? Que nós temos, cada pessoa da equipe tem um determinado saber, uma determinada formação, mas o paciente tem também um saber que a gente tem que levar em consideração. Ele, melhor do que ninguém, conhece como é que é levar a vida dele e quais são as possibilidades de intervenção que ele está disposto a fazer na sua vida. Então, se a gente perder essa ideia, a essência do projeto terapêutico singular, que é considerar que as coisas têm um componente relacional e interacional entre as pessoas muito grande, a gente faz PTS puramente como se fosse mais uma técnicazinha, e isso burocratiza, vira uma coisa que a gente combina para não cumprir e vai para a gaveta, e fica esquecido. E aí a gente não garante que ele seja aplicado. Vamos para mais uma pergunta, doutor? Vamos. Olha, essa foi recebida pelo WhatsApp no final 5598. Como escolher para quem fazer ou não um PTS? Faz para todo mundo? E no hospital? Pois então, Felipe, não tem o nome da pessoa, né? Essa a gente não tem. Tudo bem. Bom, a escolha de para quem a gente vai se debruçar, vai juntar a equipe, vai fazer uma reunião específica para discutir um projeto de uma forma um pouco mais abrangente, mais organizada, sentar a equipe toda, conversar, o que tem aqui, como é que está das questões biológicas, biomédicas, exames, o que tem, o que precisa fazer do ponto de vista subjetivo, o que está interferindo, relacional, do ponto de vista social, o que tem que está pegando, que pode atrapalhar o andamento do melhor andamento do caso para o paciente. Isso demanda um certo esforço, isso ocupa tempo das pessoas, faz com que as pessoas tenham que tirar um tempo de sua agenda para sentar junto, conversar. Então, é difícil fazer isso para todos os pacientes de uma equipe. A gente sabe que as equipes, geralmente, elas têm uma quantidade de trabalho muito grande, tem muitos pacientes para dar conta, muitos casos para dar conta, muitas tarefas a cumprir. Então, fazer isso para todo mundo é complicado. Então, a gente geralmente elege casos que estejam mais complicados, onde a gente está tendo dificuldade de conduzir no nosso cotidiano, com as nossas formas de condução cotidianas, casos de pessoas que estão em situação mais vulnerável, casos complexos que estão enroscados na nossa agenda, que a gente não está dando conta, então a gente elege alguns desses casos para poder trabalhar mais fortemente. O que não quer dizer que a gente não tem que ampliar a clínica para todos os nossos pacientes. Nós temos que ampliar a clínica para todo mundo. De certa forma, para todo mundo, a nossa visão, que leva em conta uma certa generalidade do que a ciência, do que as tecnologias que nós dispomos nos dizem, hipertensão, trata assim, 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 diabetes, trata assim, 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 para todo mundo, todo caso é singular, né? Então a gente tem que ampliar a nossa clínica para todo mundo, mas não precisa necessariamente fechar uma agenda de todo mundo, sentar uma reunião complexa para todo caso. A gente elege isso para alguns casos, mas o que não quer dizer que os que ficam sem PTS também não sejam singularizados e a clínica para eles também não seja ampliada. Doutor, a gente acabou de receber uma pergunta. Essa quem mandou foi a Márcia, da Supervisão de Santo Amaro, Cidade Ademar. Que estratégia podemos utilizar para estimular as equipes de atenção básica a fazer PTS? Márcia, tem várias estratégias. Uma questão é que a gente tem que destacar um tempo na agenda da equipe, né?
Se a gente não destaca um tempo na agenda da equipe para isso, né, para que a equipe se reúna, para que a equipe discuta suas questões, o tempo do PTS é um tempo da reunião da equipe. A equipe não se reúne só para fazer PTS, mas entre algumas coisas que a equipe faz na reunião de equipe, destacar que em algumas dessas reuniões, ou em algum tempo da reunião, seja para elaborar, né, discutir um caso complexo, fazer um PTS ou verificar, avaliar como é que está o andamento dos projetos terapêuticos singulares que foram feitos anteriormente, né? Então, isso virá uma questão que tenha uma certa previsão, que esteja na agenda da equipe, que ali tenha um certo momento onde aquele momento não é para fazer uma outra coisa, mas é para fazer aquilo, aonde as pessoas têm que se comprometer com aquele horário e local, estarem ali, sentarem juntas e conversarem. Isso estar pactuado e estar na agenda da equipe é uma coisa que ajuda a que a equipe possa começar a fazer. Se não tem esse tempo na equipe, fica complicado, porque aí a agenda consome a equipe e ela não destaca esse tempo. A outra coisa é sempre conversar ali para fazer coisas factíveis, né? Não adianta fazer o projeto mais assim, excelente, se a gente fizer isso, mas que a gente não vai dar conta de fazer. É para combinar coisa de verdade, combinar coisa para ser feita, combinar coisa que está dentro da nossa capacidade de fazer, sempre também, agora também não, estar dentro da nossa capacidade de fazer não deve ser acanhar o projeto, fazer um projeto acanhadinho. A gente faz o PTS para dar potência para a nossa clínica, então sempre ampliando o nosso horizonte, a nossa preocupação, a nossa responsabilidade, mas coisas factíveis e que a gente vai fazer. Porque se a gente fica combinando coisa para não fazer, isso desestimula a equipe a fazer novos PTS. Perfeito, doutor. E a gente tem mais participações aqui. Olha, essa também foi recebida pelo WhatsApp no final 1363. O que fazer com os pacientes que ficaram sem PTS, que ficarão sem PTS? Pois bem, Felipe, como eu disse, não dá para a gente fazer essa reunião para cada uma equipe de saúde da família tem lá 3.000 pessoas na sua área de abrangência. Não dá para discutir desta forma, sentar todo mundo para discutir cada um dos 3.000 pacientes, né? Agora, a ampliação da clínica não depende de fazer toda essa reunião complexa, mas, de toda forma, cada caso deve ser compartilhado. Cada caso, a intervenção em cada caso deve ser compartilhada. Não precisa fazer uma reunião complexa. As pessoas vão combinando. E mesmo no segmento do PTS, não precisa necessariamente sentar toda a equipe a cada vez para discutir se as coisas foram feitas, né? Se a gente conseguiu fazer ou não. Então, a gente encontra no nosso trabalho, nós nos encontramos de diversas formas. Não tem que ser só naquele momento da reunião que a gente vai discutir o PTS de uma pessoa ou o que fazer com um determinado paciente para quem a gente não vai fazer o PTS, mas vai ampliar a nossa clínica. Vamos ver as outras questões que não são biomédicas, vamos compartilhar com ele o seu cuidado, né? Agora, se o caso não é tão complexo, não demanda que faça uma reunião específica, que ocupe algumas horas da equipe para poder discutir. Mas a gente vai estar discutindo sempre com o companheiro, sempre com o outro trabalhador, que junto com a gente se responsabiliza pelo caso. Perfeito, doutor. E só para lembrar que você pode entrar em contato com a gente durante toda a semana. Não é necessário que seja somente durante o programa. Envia a sua pergunta aqui para a gente, que a gente vai ter o maior prazer em te responder. Vamos para mais uma pergunta, doutor? Vamos. Olha, essa também foi recebida pelo WhatsApp no final 7886. Para fazer PTS, necessariamente precisa ter NASF? Não necessariamente não, tá? O NASF pode ajudar? Pode ajudar. Depende de qual é o caso específico. O PTS, ele é uma discussão de caso e uma elaboração conjunta, compartilhada,
é uma análise compartilhada e uma gestão compartilhada de um caso complexo. O caso aqui para a gente não é só assim a doença, mas o paciente no seu contexto, na sua realidade, o paciente, sua família, sua comunidade, sua subjetividade, seu sofrimento, a forma como ele entende sua doença, a forma como ele está levando a vida, se ele está com vontade de sair daquela, se ele está meio que entregue. Então, todas essas questões juntas você vai levando em consideração, discutindo, abordando e tentando formular formas de abordar. Então, volta para mim, por favor, a pergunta. Tem jeito? Claro, ó. Então, o NASF, dependendo do caso, você precisa de um determinado apoio, né? Alguém que apoie a equipe, algumas das formulações que você está imaginando, algumas possibilidades de intervenção, a equipe precisa de um apoio para aumentar a sua potência, para aumentar a sua capacidade de ação. Então, o NASF pode fazer isso para muitos projetos, para muitas questões, para muitas ações que você pensa num determinado projeto. O NASF pode te ajudar tanto a fazer coisas que você pensou, quanto te ajudar a pensar soluções que você não tinha pensado previamente. Mas não é só o NASF, né? As equipes, e a gente está falando aqui, fica parecendo que é só para atenção básica, mas não é só para atenção básica. Tinha aquela pergunta do hospital e eu acabei não respondendo sobre o hospital. Verdade. Eu vou até voltar nessa questão, porque não é só o NASF, nós estamos falando de equipes que elas são equipes de referência para um determinado paciente e sua família e tal. Mas a atenção de um caso, muitas vezes, na maioria das vezes, depende não só daquela equipe, mas de uma rede de atenção. Então, o NASF faz parte dessa rede de atenção, da potência. Mas às vezes não é o NASF, às vezes é um centro de referência numa determinada, por exemplo, um paciente que tem HIV, que tem AIDS, está grave, não adere, está com dificuldade. A equipe vai ter o apoio do centro de referência, do especialista. Então, depende da complexidade daquele caso e do que ele demanda, né? Mas certamente o NASF dá potência, ajuda que a equipe aumente a possibilidade de propostas e de intervenção, né? No hospital é a mesma coisa. Todo paciente no hospital você tem que fazer um projeto. Agora você faz você pensa um projeto para aquele paciente. Agora tem casos que você está identificando que você é um paciente diabético, internou, descompensado, você cuidou, ele saiu bem daquela crise, foi embora, daqui a uma semana ele está de volta, daqui 15 dias ele está de volta. Aí você cuida novamente, faz toda a intervenção que se faz dentro do hospital, ele fica bem, daqui a mais um mês ou um mês e meio ele está de volta. Então, se você não alargar a sua preocupação, se você não fizer com que a equipe discuta um pouco além da intervenção mais imediata que o pessoal no hospital está se dando conta ali naquele momento, e ele não fizer um projeto um pouco mais abrangente, e aí, com quem é que ele vai contar? É com a atenção básica, é com outros equipamentos que estão fora do hospital, que ele vai fazer rede para poder ajudar na sua intervenção, para que aquele paciente não volte a se internar novamente, ou pelo menos diminua a frequência da sua internação, diminua a chance dele descompensar novamente. Perfeito, doutor. Olha, a gente tem mais uma participação, essa também foi enviada pelo WhatsApp, no final 9574. Para fazer o PTS, precisa reunir a equipe inteira? Eu acho que você já falou um pouco sobre isso, né? Pois é, mas eu vou reforçar alguma coisa aqui. Alguns PTS tem que reunir todo mundo e tem que reunir mais do que a equipe. Tem que chamar o pessoal do NASF, tem que chamar alguém de um outro serviço, tem que chamar alguém do CAPS para discutir melhor, porque só o pessoal ali não está dando conta, é um caso mais complexo que precisa ser discutido com outros. E aí ou chama, ou a gente vai
alguém da equipe, algumas pessoas da equipe vão no outro equipamento para ver o que está acontecendo lá, por que está acontecendo daquela forma, o que poderia ser feito de outra forma. Mas falar, para fazer é preciso, a gente coloca como se isso fica meio que, então se eu não estou com todo mundo eu não faço, né? Não, o ideal é que a equipe inteira se envolva no PTS, mas tanto para fazer quanto para avaliar, para rediscutir o caso, junta quem você tem ali, faz a discussão e vai trazendo mais gente para aquilo. Não deixe de fazer porque neste momento não tem alguém, né? O ideal é que tenha as diversas visões, o médico, o enfermeiro, o auxiliar, o agente comunitário é essencial porque ele tem questões ali para trazer para a equipe, tanto questões de análise, de diagnóstico que ele vai ajudar a fazer, quanto de possibilidade de intervenção que de outra forma a equipe não suspeita. Ele tem elementos muito significativos para trazer no caso da atenção básica. No hospital, o auxiliar de enfermagem, às vezes, é a pessoa que está mais próxima do paciente, é a pessoa que está ali, mais à beira do leito, e que percebe coisas da dinâmica familiar, da subjetividade do paciente, que o resto da equipe, às vezes, não percebeu. Então, a gente tem que também quebrar um pouco essa ideia que a gente tem, na maioria das vezes, que é uma coisa mais, assim, do ponto de vista, um viés tecnicista, cientificista, de que o saber do médico é maior do que o dos outros, as pessoas de nível superior são de nível superior de escolaridade têm o saber e os outros não têm. Tem que quebrar isso, tem que aproveitar, tem que dar voz aos diversos tipos de saberes e muitas vezes a gente se surpreende com o que aparece de solução quando a gente deixa que o agente comunitário, quando a gente estimula que o agente comunitário, que o auxiliar de enfermagem, que o paciente traga suas contribuições para a discussão, para a análise e para proposições de soluções para o caso. É necessária uma integração de toda a equipe, né, doutor? Essa tecnologia ela é muito mais do que técnica, ela é uma questão que mexe com a interação entre as pessoas. Perfeito. Vamos para mais uma pergunta? Essa também foi recebida pelo WhatsApp no final 9886. O coordenador do PTS deve ser o único responsável pelo caso todo? Não, de forma alguma, né? Primeiro, o maior responsável, um dos grandes responsáveis é o próprio paciente, seus familiares, mas também não é despejar nele a responsabilidade de se eximir de responsabilidade. Todo mundo tem que assumir parcelas de responsabilidade no caso. E dependendo muito de qual ação. O projeto terapêutico ele tem ações descritas ali também. Vamos fazer isso, como, quem fica responsável por isso, qual que é o prazo que a gente deveria estar já dando conta disso estar feito. Essa outra ação, quem pode fazer, quem que tem maior possibilidade, disponibilidade, quem sabe mais lidar com essa questão, tal pessoa. Então fica responsável e o prazo. Sempre é muito importante que a gente faça um projetinho mesmo, sem burocratizar, mas isso aqui, por que a gente está fazendo isso aqui é importante, então quem vai fazer? Então esse é um que tem uma certa responsabilidade. Agora o coordenador, que vai coordenar aquilo, vai checar com esse que ficou responsável por uma ação, se fez, se não fez, o coordenador deve ser uma pessoa que tenha maior proximidade com o paciente, com quem o vínculo esteja mais forte, que teve melhor empatia, que o paciente se deu melhor, alguém que se envolveu com aquele caso de uma forma diferenciada e que se propõe a ser o responsável pelo caso. Ele não vai dar conta de todas as ações, né? Ele não precisa ser o médico, não precisa ser alguém de nível superior da equipe, pode ser uma outra pessoa. Mas tem que ser alguém que fique responsável, tem o projeto em mãos, sabe cada ação e quem está responsável por aquela ação e vai estar checando se as coisas estão andando, não estão andando, vai fazer contato frequente com a família para ver novos elementos e vai chamar a equipe de tempos em tempos para poder, e até no caso, num determinado momento, juntar a equipe de novo, numa dessas reuniões de PTS, trazer o caso novamente para ser avaliado no completo.
Olha, o nosso tempo é curto, mas ainda dá tempo de você mandar as suas perguntas. Entre em contato com a gente e participe da discussão. É só enviar a sua dúvida por e-mail ou WhatsApp nos contatos que aparecem aqui na sua tela. E a gente tem mais perguntas aqui. Vamos lá, doutor? Vamos. Olha, essa também foi recebida pelo WhatsApp no final 7951. É desejável que o coordenador do PTS seja o médico da equipe? Não tem essa, até já falei um pouco sobre, não tem essa necessidade, eu diria que nem é desejável. Não, pode ser, pode não ser. O coordenador do caso deve ser aquele que também tem que levar em consideração a disponibilidade da pessoa, como é que está a agenda, se ele tem aquela possibilidade de dedicar aquilo que vai poder pegar para checar mesmo e garantir que as ações que tem responsáveis sejam efetivadas, que aquilo vá para frente. Tem que levar em consideração, inclusive, isso. Um está muito sobrecarregado num determinado momento, então, espera aí. Agora também, principalmente, levar em consideração aquele que tem maior vínculo com o paciente, maior empatia, aonde aquilo facilite a interação dele com o caso e com o paciente, com seus familiares, para poder possibilitar que aquela visão, aquelas questões que estão sendo discutidas, não sejam uma intervenção sobre o paciente, mas sejam uma intervenção que o paciente, junto com a equipe, se propõe a fazer. Vamos para mais uma? Vamos. Olha, essa também pelo WhatsApp no final 5261. Sabendo que a B é a coordenadora do cuidado, como deve fazer isso a partir do PTS e pelas redes de atenção? Então, o PTS, primeiro, não é só na atenção básica, tá, Felipe? Pode ser na atenção básica, mas pode ser em qualquer, por exemplo, um centro de referência de AIDS, de HIV, tem vários pacientes ali que precisam que a gente faça, que a equipe do centro de referência faça um projeto terapêutico para aquele paciente, e aí no projeto terapêutico ele vai ter que fazer coordenação do cuidado discutindo com a atenção básica, né? A gente fala da atenção básica como coordenadora do cuidado e é um conceito importante, né? Mas a gente tem que evitar que os conceitos que a gente fala fiquem como verdades absolutas e como se fosse uma questão científica e imutável. Não é disso que nós estamos falando. Nós temos que ser um pouco mais flexíveis, né, nessa ideia. A pessoa, uma vez que o paciente está lá, ele tem uma patologia crônica que é cuidada, por exemplo, um paciente com HIV, ele tem uma equipe de referência por ele, que é uma equipe no centro de referência, por exemplo. Eu não sei como é que chama aqui na cidade, mas são centros de especialidade naquilo, e que referenciaram, descreveram aquele paciente também naquela equipe. Essa equipe também é ordenadora do cuidado desse paciente, né? Ela também tem uma certa, um grau de, ela também pode, a partir dela sair o PTS e ela ativar a atenção básica, que às vezes não está participando, não está. A ideia é que a gente não se descomprometa. Então tá bom, coordenação do cuidado é com a atenção básica, então eu faço o meu básico aqui e deixa que eles vão fazer o PTS. Não. Se o paciente está aqui comigo, ou está no hospital, aquele caso do diabetes que eu falei, por exemplo, que a equipe percebe que ele vai e volta daqui a alguns dias, volta de novo descompensado, se não fizer alguma intervenção, numa próxima ele não resiste. Ele saiu bem saiu bem a segunda vez, saiu bem a terceira, mas pode não sair na quarta. E entre um episódio e outro, ele está lesando. O diabetes está lesando esse paciente, né? Não é só o agudo que ele descompensa, mas ele está sofrendo uma lesão crônica. Então, se a equipe do hospital também não se compromete a ser ordenadora do cuidado, olha, está aqui comigo, o que está acontecendo que ele está voltando tanto? Vamos conversar com a equipe, de que equipe ele é, de que centro, de que unidade básica esse paciente é. Tem uma equipe de saúde da família lá? Não tem? Quem pode cuidar? Quem é que cuida dele lá? Como é que a gente vai fazer uma intervenção? Então, o projeto terapêutico e essa certa coordenação do cuidado, a questão é que na atenção básica você está mais próximo de onde o paciente mora. Então, a sua possibilidade de
perceber essas diversas coisas que não são só biomédicas, lá na atenção básica é muito grande. E a possibilidade de você estar em interação mais constante com o paciente e seu contexto é muito maior. Mas não pode, com isso, a gente tirar a possibilidade de que outros pontos de atenção na rede se comprometam de também estar definindo o cuidado, discutindo com o paciente e, de certa forma, ordenando o cuidado. A coordenação do cuidado deve ser compartilhada, né? E quando um está exercendo alguma proatividade, sempre junto com o outro, e junto com o paciente e com seus familiares, Perfeito, sua rede de cuidado. Doutor. Perfeito. Olha, essa é a nossa primeira pergunta da segunda edição. Quem mandou foi a Daniela, da AMA UBS Jardim Popular. Eu gostaria de saber se tem um instrumento para montar o PTS e se tem um POP ou uma diretriz para o seu desenvolvimento. Daniela, não temos um POP, o procedimento operacional padrão, né? Na verdade, o PTS é justamente a gente sair um pouco do padrão, né? A proposta do PTS é justamente singularizar, né? Então ele é singular para cada caso, para cada situação, para cada caso específico que a equipe se defronte. Agora existe dicas, né? De como você pensar, como organizar a equipe para aquele momento e o que a equipe deve pensar, né? Que está disponível assim, de forma ampla, tem a cartilha da PNH, da humanização, no site do Ministério da Saúde, no HumanizaSUS, tem a cartilha sobre projeto terapêutico singular, né? Então é uma forma de você conseguir uma referência que está disponível na internet e que vai te dar outras, vai ter lá as referências que ela também cita que podem ajudar. Mais uma pergunta, doutor. Vamos. Olha, essa foi recebida pelo WhatsApp no final 5026. Qual a diferença entre PTS e reunião de discussão de caso clínico? Bom, a reunião de discussão de caso clínico, ela é geralmente feita uniprofissional. Geralmente é uma discussão dos médicos, discutindo o caso clínico, muito numa abordagem mais restrita à questão biomédica. Qual é o diagnóstico, se tem dúvida diagnóstica, quais seriam os exames que a gente faria. Uma vez que temos o diagnóstico, ou o diagnóstico mais provável, qual a oferta de terapia que nós temos, qual é um medicamento, é um procedimento cirúrgico, o que seria adequado nesse caso. O projeto terapêutico singular, ele tem uma diferença, começa que ele diz respeito a uma abordagem multidisciplinar, multiprofissional. Então ele é fruto da elaboração de uma equipe que não é composta só pelo médico, mas também pelo enfermeiro, auxiliar de enfermagem, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, farmacêutico, agente comunitário de saúde, se é na atenção básica, o auxiliar de enfermagem, seja na atenção básica ou no hospital, pelas pessoas, o odontólogo, o ACD, o THD, as diversas pessoas que compõem a equipe que cuida daquele paciente aonde for o caso, né? Se for no hospital, os profissionais de lá, se for atenção básica, os profissionais de lá. Então, ele é fruto de uma elaboração multiprofissional, de uma discussão onde as pessoas sentam para conversar e que vão pensar não só nos componentes biomédicos daquele caso, o que está acontecendo, mas também nos componentes subjetivos, como que a pessoa está vendo aquela situação em que ela está, como que ela se percebe naquela situação, como que ela se aflige com aquilo ou como ela, às vezes, está negando uma situação, né? É comum que a gente veja pessoas que estão negando um determinado tipo de acometimento ou que reitera numa determinada conduta que está lhe fazendo mal. Por que aquilo? O que está acontecendo? Que apoio que ela tem? A pessoa tem uma rede de apoio ou não tem uma rede de apoio? Como que a gente poderia estar compondo uma rede de apoio para a pessoa? Então, são várias questões que são maiores do que só o componente biomédico.
E nesta reunião para a elaboração do PTS, sendo diversos profissionais, de categorias profissionais, de formações diversas, amplia o olhar sobre o caso, né? Então a gente consegue perceber coisas que, se é um profissional apenas de uma determinada formação, se é o médico, se é o enfermeiro somente que está discutindo, ele tem um viés de olhar de acordo com a sua formação. O PTS, ele incorpora aos conhecimentos científicos, técnicos e tecnológicos, ele incorpora também a questão da interação, a questão de como as pessoas vão interagir, de como os diversos saberes vão ser compartilhados, vai aproveitar este momento também para fazer na equipe uma maior horizontalidade entre os poderes que estão ali sendo exercidos, porque existe poder nas relações das equipes e da equipe com os pacientes e seus familiares. Então, e o PTS inclui também o saber do paciente e da sua rede, dos seus familiares, da sua rede de ajuda. Inclui esses saberes também. Ninguém melhor do que o paciente sabe como ele está sendo afligido, como ele está levando sofrimento, que possibilidades ele tem de atuar, né? E aí você sai de uma abordagem que seja estritamente de uma pessoa ou uma categoria profissional discutir entre si qual seria a melhor abordagem técnica do ponto de vista estritamente científico e aí prescrever para o outro, né? O PTS ele é compartilhado na equipe, os diversos saberes, e da equipe com o paciente e com seus familiares. Perfeito, doutor. A gente tem mais uma participação aqui. Olha, essa também foi mandada pelo WhatsApp no final 2319. Por que PTS e não PTI, Projeto Terapêutico Individual? Eu tenho um pouco de receio de ficar... tem gente que chama PTI, né? Isso não tem o maior significado. O que a gente fala do singular é porque a gente pega o singular, pode ser uma pessoa, um indivíduo, mas pode ser uma comunidade, pode ser uma família, pode ser um grupo de pessoas, pode ser um determinado coletivo, né? Ele não é necessariamente uma pessoa, um indivíduo, mas algum sujeito que seja singular. E isso pode ser um grupo de pessoas, uma turma de pessoas, um grupo, uma família ou moradores de um determinado local que são singulares e que ali têm condições singulares de adoecimento, de risco, e que a gente teria que fazer um projeto que, levando em conta todo o saber científico e as generalidades desse saber científico, se adequem à singularidade daquela situação. Mais uma participação? Olha, essa também foi recebida pelo WhatsApp no final 0879. Como construir PTS para usuários com patologias sem possibilidade de cura? Não existe o paciente que seja sem possibilidade terapêutica. A cura é um dos objetivos da ação clínica, da ação do profissional da saúde, mas não é o único. Para possibilidade de cura, a maior parte dos adoecimentos hoje não tem possibilidade de cura. Hoje, a maior parte dos adoecimentos são doenças crônicas, né? E para essas doenças crônicas nós não temos cura, nós temos controle, né? Agora, mesmo, eu acho que deve estar se referindo assim, pacientes fora de possibilidade terapêutica, que são chamados fora de possibilidade terapêutica, pacientes com doenças terminais, câncer, outras doenças já numa fase muito avançada e aonde aparentemente nós não temos ofertas terapêuticas do ponto de vista biomédico. Mas isso também não é muito verdade. Nós sempre temos alguma oferta, mesmo do ponto de vista biomédico. Se você está com um câncer que é terminal, que você não vai mais, você não tem mais uma droga antitumoral para aquele paciente, você tem droga para dor, você tem droga para o sofrimento que ele possa estar do ponto de vista subjetivo, você tem droga para... muitos desses pacientes têm uma dificuldade
evacuar, já estão constipados, você tem como atuar para ele poder ter um melhor conforto intestinal. Então você tem sempre oferta. E tem também, se você pega e vê que no PTS nós nos discutimos e não nos responsabilizamos apenas na clínica ampliada e nos PTS, nós não nos responsabilizamos só pelo ponto de vista mais estrito biomédico, mas ajudar a pessoa a fazer o luto e seus familiares a fazer o luto. Então, mesmo quando o paciente morreu, o projeto terapêutico continua, porque a família precisa de apoio, né? Então, se a gente amplia a clínica, nós sempre vamos ter alguma oferta para fazer. Perfeito, doutor. E só para lembrar você que está assistindo que você pode entrar em contato com a gente durante toda a semana. Não é necessário que seja somente durante o programa. Então envie a sua pergunta, a sua dúvida, entre em contato com a gente está esperando a sua participação. Vamos para mais uma, doutor? Não. Olha, essa também foi recebida pelo WhatsApp no final 1234. De que maneira incluir o PTS na rotina das equipes ajuda a desenvolver o olhar para o princípio do SUS da integralidade? Não tem o nome da pessoa. Essa não temos. Pois bem, eu acho que é justamente a questão de que o PTS, o Projeto Terapêutico Singular, mas eu gostaria de lembrar que, na verdade, é a clínica ampliada, porque a gente vai fazer o PTS para casos específicos, selecionados na nossa clientela, que estão mais difíceis de resolver. Mas para todo mundo, nós vamos ter um certo olhar singular, né? Para todos os nossos pacientes, nós vamos compor um leque de ofertas que não é só de um profissional, mas é da equipe e que é discutido pela equipe e que aborda tanto o biomédico, o subjetivo e as questões sociais, culturais, financeiras, outras. Então, para todo mundo tem um pouco esse olhar ampliado. Agora, o PTS é para algum caso que está especialmente complicado e que a equipe, no seu cotidiano, não deu conta de lidar ampliando a clínica. Então, para esse caso, isso faz com que a equipe justamente veja o sujeito, e o sujeito é uma pessoa, ou uma família, ou um coletivo, de uma forma mais integral. Não apenas como um doente, não apenas como a doença, mas como alguém ou algumas pessoas que estão com uma determinada situação que é maior, que é mais complexa, que é mais ampla do que só um diabetes, né? Eu falei de manhã da situação do paciente que interna com diabetes descompensado, a equipe vai, cuida muito bem, recupera, sai da crise aguda, tchau. E daqui a uma semana ele volta novamente. E aí está em coma, está em cetoacidose, em crise aguda, quase morrendo, você vai e aborda novamente, cuida, tal, recupera, ele vai embora, daqui a 15 dias ele está de novo. E numa dessas você não consegue salvá-lo. E mesmo que você continue salvando e recuperando da crise aguda, ele está sofrendo lesão, né? Ele está sofrendo lesão, depois vai ter uma amputação do membro, vai ter uma cegueira, vai ter uma série de complicações, porque a equipe no hospital fez a clínica muito bem feita ali naquele momento, mas não identificou que aquele caso era mais complexo e que tinha que pensar aquele caso de uma forma um pouco mais abrangente e ver outros componentes do seu adoecimento. Perfeito, doutor. É igual na clínica ampliada, no programa que você mesmo estava aqui, né? Olhar para o paciente como uma pessoa por completo, não é mesmo? Justamente. Perfeito. Vamos para mais uma pergunta? Vamos. Essa também foi recebida pelo WhatsApp no final 7720. Por que fazer um bom PTS é tão importante, para fazer um bom PTS, é tão importante considerar as singularidades do sujeito? Felipe, justamente a questão que se coloca no projeto terapêutico singular e, de resto, também na clínica ampliada para os pacientes que você não está fazendo o projeto terapêutico, mas está ampliando a clínica, é você casar um certo saber que traz uma generalidade, que é o saber técnico, científico, que fala hipertensão, diagnostica se tiver acima de tanto por tanto, trata-se assim, 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 né? Você tem um saber que nós já conseguimos acumular e que é um saber que vai crescendo com a evolução da ciência, das pesquisas,
da clínica, que é um saber que trata de algumas generalidades. O que seria mais adequado fazer com pessoas que tenham um determinado tipo de perfil? Só que cada pessoa é uma pessoa. Então, o PTS nos ajuda a singularizar o caso, e a clínica ampliada também, de resto, é isso que ela vai fazer, é pegar um certo saber que é de uma generalidade, que serve provavelmente para um determinado perfil de pessoas que tem uma certa condição, mas adequar aquilo a uma situação que é singular, né? E é singular, tanto mais singular, quando você deixa de pensar só no componente biomédico, mas incorpora os demais componentes daquela pessoa na sua integralidade. Mais uma pergunta? Olha, também pelo WhatsApp, no final 3015, o que seria uma anamnese ampliada? Anamnese ampliada. Então, é uma anamnese ampliada ou é um processo de diagnóstico ampliado, um processo de análise compartilhada da situação, né? Você vai juntar a anamnese clínica feita pelo médico, a anamnese também pelo olhar do enfermeiro, dos outros profissionais. Você vai primeiro compartilhar os diversos olhares, e eles vão trazer coisas muito diferentes, porque pela formação já tem um certo... Nós costumamos lidar com as diversas situações que a gente se defronta utilizando filtros, né? E na clínica, por exemplo, o médico, ele já tem até uma série de perguntas, né? Assim, se ele está diante de uma pessoa que relata que está com uma determinada coisa, ele já vem assim, ele já pensa, você sentiu isso, você sentiu aquilo. Ele tem uma série de filtros que ele começa a olhar para a pessoa já com aqueles filtros. Não tem isso, não tem febre, tá amarelo. Ele vai olhando algumas coisinhas, são filtros que ele começa a olhar a pessoa e a classificando e a formulando um determinado pensamento com aquele filtro. O outro profissional, que tem uma outra formação, um outro saber teórico, de uma outra formação, ele está olhando com outros filtros, né? E o outro com outro. E o agente comunitário de saúde, por exemplo, com outros filtros, né? E o paciente e os seus familiares com outros filtros. Então, quando a gente compartilha esses saberes, quando a gente faz uma anamnese que amplia esses saberes, que nos permite, e que ao mesmo tempo, mesmo cada um profissional usa o seu filtro, que é um saber teórico que ele tem, que ele sabe que com aquilo ali ele pode ajudar a pensar alguns diagnósticos, mas depois disso ele tira o filtro e ouve o outro, no que o outro está te dizendo, da forma como o outro está te dizendo, escuta, ainda que eu não consiga colocar bem aquilo em algum tipo de pensamento mais ordenado do que eu conheço da minha formação científica, ele está me dizendo alguma coisa e eu perceber aquilo, valorizar aquilo e ir compondo uma certa visão, uma certa análise, um certo diagnóstico que amplia a minha visão, né? Saindo só daquele roteirinho básico da anamnese que cada profissional na sua formação aprendeu a fazer, né? Perfeito, doutor. Mais uma pergunta, também pelo WhatsApp, no final 5489. Considerando que o PTS deve ser feito para casos complexos e necessariamente deve ser compartilhado com o usuário, como proceder quando este apresenta negação de sua doença? Então, alguns dos casos que a gente vai justamente eleger para formular um PTS são casos assim, o paciente que nega a sua doença ou que nega que não quer participar de um projeto, não se envolve com o problema, nega o problema ou, apesar de reconhecer o problema, não está se sentindo motivado para enfrentá-lo, ou não tem apoio para enfrentá-lo, ou o paciente que resiste ao encontro com a equipe de saúde. E, por outro lado, tem outro paciente, que é aquele que está sempre lá na equipe de saúde, sempre, e que a gente fala assim, ele não tem nada, é poliqueixoso, a gente rotula como poliqueixoso, mas está sempre ali. Ele está nos trazendo uma queixa que, para nós, a gente não está valorizando, porque não entrou
naquele filtro que a gente utiliza para poder fazer alguns diagnósticos, ele não cabe. Então, se ele não cabe naquilo que eu tenho disponível, eu o rechaço. Então, às vezes o paciente não está aderindo e às vezes é nós que não permitimos ter com ele, reconhecer a queixa dele se ele não cabe na nossa clínica. A gente tem uma determinada clínica, quadradinha ali, e a pessoa tem que encaixar. Se ela não se encaixa, eu vou cortando fora o que ela descreve, que não cabe naquele meu filtro, eu vou cortando fora, porque eu não consigo lidar com aquilo. E aí, no PTS, na clínica ampliada, a gente vai aprendendo um pouco a lidar com essa situação para a qual a gente não tem uma resposta muito clara, não tem uma resposta dada no livro, e que às vezes a gente vai ter que ir negociando, dando um tempo, conversando, tentando, se ele nega um tanto, será que dá para ele ir começando a perceber melhor o que está acontecendo? Se ele não adere totalmente, será que é possível ele negociar com ele um plano dele incorporar algumas questões que seriam mais cruciais, né? Então, você sai de ter as suas certezas prévias e se basear em alguma coisa que está aqui, que é técnica, tecnológica, e se arrisca um pouco, incorporando isso, sem negar isso, mas ampliando e se colocando em contato com o outro. Perfeito, doutor. Olha, o nosso tempo é curto, mas ainda dá tempo de você mandar as suas perguntas. Entre em contato com a gente e participe da discussão. É só enviar a sua dúvida por e-mail ou WhatsApp nos contatos que aparecem aqui na tela. E como o Dr. Carlos já perguntou, mande o seu nome e também a sua localidade para a gente poder registrar a sua participação. Vamos para mais uma, doutor? Olha, essa também foi recebida pelo WhatsApp no final 6501. Construir a história de vida é um recurso do PTS? Qual sua importância? É um recurso, é aquilo que eu falei, é você dar importância, perceber o que a pessoa tem para te contar. Independente se vai caber num filtro que eu vou utilizar para fazer um diagnóstico biomédico, lá, de acordo com os livros científicos e tal, ou se vai me ajudar a compor um pensamento sobre como é que ela está lidando, ou como é que ela está imaginando a causa daquilo. Porque a gente tem, às vezes, a gente imagina, isso aqui é devido a tais coisas, mas para o paciente, ela pode estar, ela faz ligações daquilo com outras questões na sua vida, que pode ter a ver do ponto de vista objetivo ou pode ter a ver do ponto de vista subjetivo. E se a gente desconhece isso, a gente perde potência na intervenção. Uma vez eu tive uma paciente que eu fui com os alunos do 5º ano de medicina visitar, porque a equipe de saúde da família passou para a gente, um estágio com os alunos, que a equipe passou para a gente um caso que ela queria, estava com dificuldade, então os alunos vão se debruçar sobre aquele caso para fazer o PTS. E nós fomos à casa do paciente, um paciente diabético, e a mãe serviu bolachas, café, e tudo muito doce, e o paciente vinha, pegava bolacha e comia, e aquelas bolachas recheadas e tal, e tomava o café que estava super doce, né? E com diabetes que não controlava, né? E aí, depois a gente foi conversando com ela, falando, mas como é que ele toma esse café, ele estava comendo essas bolachas. Aí, num determinado momento, depois que a gente até desviou do assunto, ela veio e falou, eu não vou negar para o meu filho, eu perdi um outro filho me pedindo uma comida e pela prescrição médica não podia, e eu neguei e ele morreu. Eu não vou negar, não vou perder mais um filho sem dar a ele o que ele está querendo. Então tinha uma questão subjetiva ali, envolvida, que se a gente desconhece, nunca vai controlar aquele diabetes, né? Se a gente não desse a oportunidade disso surgir, de alguma forma, tinha uma questão que é da subjetividade da pessoa e que não ia ter controle nunca. Mais uma pergunta, doutor. Essa também foi recebida pelo WhatsApp no final 5481.
O conceito geral de redução de danos é importante de ser considerado no PTS? Sim, é muito importante. Eu até, de certa forma, eu toquei um pouco no assunto quando eu falei assim, no caso da pessoa que foi uma pergunta sobre a pessoa que nega, Sim. né? Então, assim, se a pessoa não está disposta a fazer tudo o que a gente imagina que seria uma boa atitude para ela, o que dá para negociar, né? Como que a gente pode reduzir o dano, né? Esse conceito muito usado na questão dos usuários de drogas, né? Porque tem do ponto de vista de uma clínica mais restrita, você prescreve, né? Então você toma a decisão, imagina que possa tomar a decisão pelo outro. Então olha, isso aqui você não pode fazer, né? Então não pode fazer, corta isso. Mas não é assim que a vida acontece, né? Na maioria das vezes não é assim que a vida acontece. E se você atua assim, você atua como o serviço de abordagem de álcool e drogas que não atende o paciente porque ele continua a beber, né? Ou o serviço o grupo de controle de peso que não aceita o paciente porque ele não perdeu peso, né? Então você começa a ter uma disputa de projeto com a pessoa, né? E isso não vai levar você a sucesso terapêutico, né? Não é a melhor opção para a pessoa. Então, negociar com a pessoa, o que é que, olha, a gente imagina tais coisas, isso aqui está te fazendo mal, como é que a gente pode fazer, o que dá para a gente fazer nesse momento, o que você topa, como é que a gente pode estar lidando, isso aqui tem esses e esses efeitos, como é que a gente lida com isso, como é que você está disposto a lidar com isso, é uma abordagem que o projeto terapêutico singular contempla, né, tem que utilizar nesses casos onde a pessoa não está disposta, não é só para usuário de droga, né? Se isso veio lá, foi pensado nesses casos, mas não é só para essa situação. Situações onde a pessoa não tem concordância Sim. com todo o projeto que você poderia imaginar por ela. No PTS, você não faz um projeto para o outro, você faz junto com o outro. É como você falou na primeira edição do programa, né? Não adianta nada você estipular uma coisa, sendo que não vai ser atingindo em conjunto, não é mesmo? Justamente.